Enfim, Museu das Favelas. O que você tem que fazer é acabar com as favelas. O que você deveria fazer era trabalhar para melhorar a condição de vida de quem vive nas favelas. Trabalho de urbanização, muito mais, e antes disso, infraestrutura necessária para as pessoas que moram nas favelas, que notadamente se encontram incrustadas nos centros das grandes cidades, possam ter condições dignas de moradia, dignas de viver, e não um museu da favela, ô imbecil, ô seu babaca. Você sabe por que existem as favelas? Talvez você saiba porque você é um homem estudado. Mas justamente se você conhecer a história de uma favela, que você deveria trabalhar, talvez preservar a história para que outras gerações não deixem que as favelas continuem a existir do jeito que elas existem. No Brasil, as favelas surgiram, e isso os livros de história não ensinam, quando veio aquele blá, 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 aquela conversa fiada. Primeiro, lei do sexagenário, ou seja, o escravo que chegasse a 60 anos deixaria de ser escravo. Qual era o escravo que chegava a 60 anos, a não ser aqueles que trabalhavam nas casas grandes? Eu não falo das senzalas, eu falo nas casas dos senhores de engenho. As amas de leite, as empregadas domésticas, os que cuidavam dos cavalos ou dos jardins, os que serviam de guarda-costas, esses provavelmente chegassem aos 60 anos. Mas o que estava nas carvoarias, nas plantações, nas lavouras, eles eram capturados no continente africano, aos 15, 16, 17, 20 anos no máximo, eram trazidos só cruzando o Atlântico para chegar aqui. Muitos morriam por várias doenças de inanição, muitos morriam pelas condições subhumanas nas galeras, que eram as naus que transportavam esses escravos, repito, em condições subhumanas. Fora os que morriam do chamado banzo, na língua deles, que era a depressão, ser capturado em seu habitat natural, jogado como entulho no meio de outros seres humanos iguais a eles, tratados como escravos sem valor algum. Aqui, os que sobreviviam a essa travessia amarga eram vendidos para trabalhar nas carvoarias, recebendo fumaça, fuligem o dia inteiro, nas plantações, não é? E não tinha EPI na época. Aí vieram com essa presepada. Né? A politicagem que você vê agora, o fingir que dá com a mão e toma com a outra, já é desde aquela época. Lei do sexagenário. Depois vieram com a lei do ventre livre. E esse movimento começou, e isso começou pelo movimento abolicionista ao redor do mundo. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E as pressões internacionais políticas eram o seguinte: ou vocês param, ou a gente não vai comercializar mais com vocês. Era uma tremenda de uma queda na balança comercial, porque os fazendeiros exportavam muito, sobretudo cana-de-açúcar, o próprio produto, o açúcar, café, leite, gado, né? Se vendia muito a produção, fumo, entre outras coisas. Imagina um mercado grande como o europeu dizendo: não, a gente não compra mais de vocês enquanto vocês mantiverem o comércio escravocrata. E aí começaram a dar paliativos para enganar. Temia-se uma revolta do povo negro que quantitativamente já era muito maior e guardadas as devidas proporções do que a população branca. Imagina se esse povo se revolta. Não ia sobrar um branco para contar a história. Começaram a fingir que estavam preocupados. Depois veio a lei do ventre livre. Todo filho de escravo nascido a partir daquela data não era escravo. Ah, é? E quem iria tomar conta? Quem iria cuidar de uma criança escrava? Que condições essa mãe escrava iria ter para cuidar do seu bebê? Notem que era tudo mentira. E, por fim, a benevolência da princesa Isabel assinou a Lei Áurea, quando, na verdade, os negros eram livres porque, dadas as formações dos quilombos, eles sabiam a quantidade de negros que estavam nos quilombos, já preparando uma revolta. E eles começaram os políticos da época começaram a contratar as chamadas maltas, que eram grupos de negros, para fazer arruaça nos comícios dos partidos adversários, para promover a arruaça. Esses grupos, dos quais dois dos mais conhecidos foram os nagós e os guaiamuns, eles, depois da, entre aspas, libertação dos escravos, quem que iria assalariar um ex-escravo? Quem que iria pagar decentemente e tratar decentemente os negros, que até outro dia, até ontem era escravo, sem valor algum? Então eles começavam a morar em locais improvisados nos centros das grandes cidades. Daí surgiram as favelas, os cortiços,
Depois, isso foi, claro, sendo popularizado com a chegada de imigrantes de outros países para trabalhar nas lavouras, substituindo, assim, os negros que vieram da África, obviamente, com os que nasceram já em solo brasileiro, em território brasileiro. Então, as péssimas condições de vida forçavam esses negros a formar grupos, repito, dos quais alguns dos mais famosos foram os Nagós e os Guaiamuns, que iam para as feiras livres promover arruaça, quebra-quebra, baderna, para afugentar as pessoas, para eles fazerem saques nas barracas para terem o que comer. Apelavam, obviamente, para a violência, para que pudessem sobreviver. Daí os políticos, olha, tem valor para a gente. Fingiam que contratavam para fazer arruaça no comício do partido adversário, do político adversário. Então, tudo isso para dizer como é que surgiram as favelas. E ninguém nunca se preocupou com isso. O trabalho de urbanização das cidades, o planejamento urbano das cidades, nunca atentou, na verdade, para vamos remover essas favelas. De que forma? Não só tirar essas pessoas, já que não tem um local adequado para que essas pessoas possam viver, conjuntos habitacionais e afins, vamos pelo menos colocar a infraestrutura necessária, mas perceberam também que a miséria era uma indústria. Se você tem o que prometer, você consegue controlar a população, vai enganando, e você consegue, se eu for eleito, eu prometo que vou trazer a rede de água potável, esgotamento, tudo mentira. Ele nunca iria fazer aquilo, porque ao resolver aquele problema, obviamente ele passaria a ser cada vez menos necessário. Como é que ele iria convencer o povo que ele era a solução, ele seria a solução? Então é isso, João Dória, que você deveria prestar atenção. E não o Museu da Favela para fazer média, porque a quantidade de votos num complexo de favelas, numa metrópole como é São Paulo, pode sim, e geralmente decide uma eleição. Eu até deixei o texto aqui, nem completei o texto, só para entrar, para contextualizar essa questão de favela. O que é que o João Dória deveria sim estar fazendo e outros governantes, e não com esse blá blá blá, esse quás, essa presepada.